Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um mês desse ano que passou rapidinho. Estamos no mês de setembro e hoje, para o nosso encontro da Hora da Leitura, eu trago este livro aqui, da Sônia Junqueira. Se chama Fidenco. E aí, preparados para ouvir mais uma história? Então, vem comigo! E a nossa história começa assim. Ele entrou no quintal e na minha vida por um buraquinho na cerca. Ele era mirradinho, de um branco meio sujo, pintado de vermelho, mas ele parecia bem saudável e esperto. Os seus olhinhos, eles brilhavam e a cabeça pequena tombava sem parar, com um ritmo de um lado para o outro. Bem que eu perguntei na vizinhança, ele não era de ninguém. Ele devia ter vindo de longe. Ficou sendo meu. Batizei-o de Fidenco, por causa do Nico Fidenco. Era um cantor italiano que minha mãe adorava. E porque ele tinha mesmo cara de Fidenco. Desde o primeiro dia, a gente se deu bem, sabe? Ele viu em mim um amigo. Eu senti que ele me entendia. Tinha um jeito de ficar parado, me olhando, a cabecinha meio torta e os seus olhinhos pareciam que me diziam coisas. A gente brincava muito no quintal. Eu fazia umas arapucas para pegar passarinhos, mas depois eu soltava. Era só para ter o prazer de pegar. A gente também brincava de desenterrar minhocas ou fazia boizinho de chuchu só para ele bicar. Desenhava com uma faca cega na terra batida, subia na mangueira velha, comia goiaba ou deitava de barriga para cima e conversava com as nuvens. E Fidenco sempre estava perto de mim. Não ligava para as galinhas e nem para o galo que morava lá no quintal, e nem para Dominique, a macaquinha que vivia correndo atrás dele. Ele já tinha até virado gozação. As pessoas diziam: o Fidenco pensa que você é a mãe dele. Outras diziam: olha, isso dá um filme, o menino e o pintinho dele. E outros falavam: tem até um livro, O Menino e o Pinto do Menino, você conhece? Vai ver, o autor se inspirou em você e no Fidenco. Olha, parece que ele tem ciúme de você. Quem sabe ele acha que você é o Piu-Piu? Onde já se viu você andando para todo lado com esse pinto debaixo do braço? Vai levar ele para a escola também? E eu bem que queria, mas eles não iam deixar. E eu não ligava. Eu acho que era inveja, sabe? Afinal, que menino por ali tinha um amigo que nem o Fidenco? A gente conversava horas, eu falando, ele escutando, às vezes piava baixinho para me dizer que compreendia, que era solidário, que tinha gostado e que alguma coisa parecia esquisita. E até que ele era contra, que eu tomasse cuidado, que queria mais e que eu era o melhor amigo do mundo. Ficou sendo então a única pessoa da casa com quem eu podia falar tudo, a única que realmente me entendia. E o tempo foi passando e fomos crescendo, ele e eu. Bom, mais eu do que ele, né? Lá pelas tantas, descobrimos que era um garnicé. Ia ser sempre pequeno, mas tinha crescido um pouquinho. Estava gordinho e já não era mais aquele mirradinho de antes. A gente era feliz naquele quintal. Um dia, minha mãe veio correndo com alguma coisa na mão. Filho, o Fidenco, ele botou um ovo. Foi um susto só. Fidenco não era ele, era ela. Eu fiquei um tanto quanto chocado, mas eu logo me recuperei. Isso não tinha a menor importância. Afinal, a gente era amigo. Amiga, amigo, pra qualquer coisa. Tentei então arrumar a situação e disse: você agora vai se chamar Senhora Fidenco, para continuar em italiano. Mas não pegou. Fidenco era e Fidenco ficou. Ele, quer dizer, ela,
a minha amiga Garnicé. E dali em diante, todos os ovos que Fidenco botava eram meus, para comer ou para chocar. Até escondi 2 no meio de outros, no choco de uma galinha caipira. Os pintinhos então nasceram, mas eles não vingaram. Eles eram fraquinhos demais, sabe? Até que um dia, meu pai reuniu toda a família e disse: nós vamos morar na capital. Vocês estão crescendo e precisam de boas escolas. E lá tem mais opções. E ficou dito, dali a 5 meses a gente ia ter que ir embora. Então perguntei: posso levar o Fidenco, pai? Infelizmente não, filho. A gente vai morar em um apartamento e não vai ter quintal. Não dá para ter bicho, disse o pai. Meus irmãos adoraram. Minha mãe se animou, mas eu, parecia que eu ia desmanchar de tristeza. Até que também eu gostava da ideia de morar na capital, em apartamento, ver coisas diferentes, ir para a escola de ônibus, aquelas lonjuras, tanto prédio, devia ser até bom. Mas eu pensava, e o Fidenco? O que seria de mim sem ele? E ainda pior, o que seria dele sem mim? Quem ia gostar tanto dele quanto eu? Ou cuidar do jeito que eu cuidava? Proteger, conversar. Foram dias muito, muito tristes. Eu custei a ter coragem de contar pro Fidenco. Ele ouviu, bem quietinho, a cabecinha torta, os olhinhos brilhantes grudados em mim. E embora ninguém acredite, juro que vi uma lagriminha escorrendo pelo bico dele. Peguei meu amigo, quer dizer, minha amiga, no colo e abracei. Abracei bem apertado. E a saudade já começando. O tempo passou muito depressa. Nossa casa foi sendo desmontada, empacotada, embrulhada, etiquetada e despachada. Resolveram que a vizinha, a dona Jurema, ia ficar com todos os bichos. A macaquinha Dominique, os passarinhos do meu irmão, o galo, as galinhas e o Fidenco. A minha mãe me dizia: ela vai cuidar bem dele, filho. Fique tranquilo. Dona Jurema é uma mulher muito boa. Ela até que podia ser boa, eu pensava, mas não era eu. E ninguém entendia isso, só mesmo o Fidenco. Até que o grande dia chegou, o dia de ir embora. De despedida, Dona Jurema ofereceu um almoço. A gente não tinha mais casa ali. Os bichos já estavam todos no quintal dela. Era almoçar e ir para a estação para pegar o trem para a capital. E eu então ia ver o Fidenco pela última vez. A mesa era enorme, cabia a nossa família e a família da Dona Jurema. A comida era tão farta, tinha arroz, macarronada, maionese, salada e frango assado. Eram 3, 2 grandes e um pequeno. Muito pequeno, mirradinho mesmo. Fiquei olhando e senti uma coisa no estômago. Um soco, uma dor, um nó em volta de mim. Todo mundo falava, contava, ria, mas eu sentia medo, sabe? Muito medo. Eu levantei e saí correndo para a cozinha e dali fui para o quintal, sem ligar para minha mãe que gritava: mas o que é isso, menino? Você sabia que é falta de educação desinvestir desse jeito pela casa dos outros? Volte já aqui. Mas eu não voltei. O que eu queria era ir, chegar logo e abraçar o Fidenco, ver a cabecinha torta e aqueles olhinhos espertos, olhando para mim e me entendendo. Só que Fidenco não estava no quintal, também não estava no galinheiro, nem em nenhuma árvore, nem embaixo do tanque e nem dentro dos balaios perto da cerca. Fidenco não estava em nenhum lugar.
Então eu entendi que não ia estar, porque ele não existia mais. Ele agora era aquele franguinho assado em cima da mesa, miúdo, mirradinho, dourado e frio. Voltei para o meu lugar. Os outros vieram para a mesa em silêncio e todos me olhando com pena. Dona Jurema, sem graça, ainda tentou explicar para minha mãe. Eu não sabia, juro. Eu não podia imaginar. E começaram então a se servir. O barulho dos talheres e dos pratos puxando a conversa, e dentro de mim foi então crescendo uma coisa enorme, um oco, uma dor. Empurrei meu prato para o lado, puxei a travessa com o fidenco e comecei a comer. A comer não, a devorar ele. Uma coxa, outra, as asas, o peito. Minhas lágrimas escorriam e pingavam e se espalhavam no que ia sobrando do fidenco. Meu amigo agora era aqueles ossos miúdos esparramados no prato. Só isso. E se você quer saber, não me arrependi. O fidenco também não ia querer que outra pessoa comesse ele. Só eu. Era mais um jeito dele viver para sempre dentro de mim. E é o fim da nossa história. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amizade, de carinho entre esse menino e o seu bichinho de estimação. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galerinha.